na agenda missionária, não somente da igreja, mas também no relacionamento de dois grandes líderes, que foi Paulo e Barnabé. Houve tal desavença entre eles que Barnabé deixou Paulo e partiu para uma nova frente missionária, levando consigo a Marcos para Chipre, a sua própria terra natal. E em quinto lugar, Marcos era primo de Barnabé. Leia Colossenses capítulo 4 no seu versículo 10. Esse fato revela que a família de Marcos era uma família abastada. Sua mãe tinha uma casa que servia de lugar de encontro para a igreja primitiva. E Barnabé era um homem de posses. Leia Atos, capítulo de número 4, no seu versículo 37. Isso também lança uma luz sobre o fato de que Barnabé, além da sua característica de consolador, ele não desamparou a Marcos quando esse foi barrado por Paulo no seu intento de participar da segunda viagem missionária. Em sexto lugar, Marcos, ele esteve preso com Paulo em Roma. E se você puder, leia Colossenses capítulo de número 4, o seu versículo de número 10. Marcos, por exemplo, ele tornou-se um grande líder cristão do século I. E Jerônimo disse que ele foi até ao Egito e ali ele plantou a igreja de Alexandria. Agora, claro, ele está preso em Roma com Paulo durante a sua primeira prisão. Mas em sétimo lugar, Marcos, ele tornou-se um cooperador de Paulo. Leia Filemão 24. A carta de Filemão, ela foi escrita no interregno entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. Paulo, ele destaca que nesse tempo Marcos era o seu cooperador. Em oitavo lugar, Marcos, ele foi chamado por Paulo. E ele foi chamado para assisti-lo no final da sua vida. Leia 2 Timóteo, capítulo de número 4, no seu versículo de número 11. Marcos, ele estava em Éfeso. E quando Paulo foi preso pela segunda vez, agora este Marcos, junto a Paulo, ele está em um calabouço romano, aguardando pelo seu martírio, e Paulo reconhece que o mesmo jovem que ele um dia dispersou no passado, agora ele lhe é útil. Ele lhe é útil e deseja tê-lo como seu cooperador no momento final da sua vida. Isso nos prova a mudança de conduta. A mudança de conduta de Paulo, bem como a sua mudança do novo conceito acerca de Marcos. Em nono lugar, Marcos, ele era considerado o filho na fé de Pedro. Um filho de Pedro na fé. Medite em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Marcos, ele teve um estreito relacionamento com Pedro. E o apóstolo o chama meu filho. Possivelmente o próprio Pedro o tenha levado a Cristo e seja o seu pai na fé. Quando Pedro, por exemplo, saiu da prisão, ele foi para a casa de Maria, mãe de Marcos, onde a igreja ali estava reunida. E em 10º lugar, Marcos, ele é apontado pela maioria dos estudiosos
como o jovem que se vestiu de um lençol para ver Jesus. Medite em Marcos, capítulo 14, versículos 51 ao 52. Nesse tempo, esse jovem, ele era apenas um seguidor casual de Cristo. Ele era apenas um espectador, curioso, que queria acompanhar o desenrolar da prisão, na verdade, do Rabi da Galileia. Mas ele estava inadequadamente vestido, no meio de toda uma multidão. E ao ser agarrado pela soldadesca, que prendia a Jesus, ele fugiu desnudo. E a segunda coisa que nos chama a atenção é que Marcos, ele é considerado o autor do evangelho que leva o seu próprio nome. Embora Marcos não tenha sido um discípulo de Cristo, não, ele não foi. Embora Marcos não tenha sido, seguramente, ele presenciou muitos fatos da sua vida, visto que ele morava em Jerusalém e a sua casa tornou-se um ponto de encontro da igreja. Os pais da igreja unanimemente aceitaram a autoria de Marcos deste evangelho. Pápias, um dos pais da igreja no começo do século II, ele afirma que o evangelho de Marcos é a compilação do testemunho pessoal de Pedro acerca da vida e do ministério de Cristo.